alimentação até 30 minutos. E depois, logo em seguida, a gente tem a admissão por parte da banca, que a gente também já agradece bastante, de antemão, da Ana e da Juliana, tá bom? Então, meninas, fiquem à vontade, boa apresentação. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Eu vou dar início à nossa apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, que é sobre a secagem da polpa e dos resíduos da acerola e spray dryer para futuras aplicações na indústria química e alimentícia. Eu vim formado por mim, Aline, pela outra Aline, Flávia e Larissa. Bom, nossos objetivos primários era obter um pó rico em vitamina C de forma sustentável a partir da secagem da acerola, utilizando como correador o próprio resíduo da acerola em vez de um carregador como ou maltodextrina. E como objetivo secundário, a gente trouxe aqui 3 pontos principais. Caracterização centesimal nutricional, então a gente, através de análises físico-químicas, avaliou a composição do nosso pó, então, lipídio, proteína, teor de vitamina C, que é no nosso pó também, a otimização do processo, então analisar todas as variáveis e entregar o melhor processo para a empresa. Um ponto importante, é um projeto em parceria, é um estudo em parceria com a BIT, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E também a gente propõe um planejamento fatorial de 2 elevado a 2 para os nossos experimentos, onde a gente tinha como objetivo avaliar a influência do pH da pasta e também da substituição da malto ou de outro criador pelo resíduo, em 2 pontos, assim, como que esses 2 fatores influenciam na eficiência do processo e também do teor de vitamina C. Bom, dando uma breve introdução sobre a acerola, o Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador mundial de acerola. E por mais que ela seja bem pequenininha, essa frutinha, ela tem muita vitamina C, cerca de 100 vezes mais do que a laranja, e ela também apresenta diversos outros benefícios, então flavonoides, antocianinas, que são de interesse no mercado. Falando em produção nacional, a região do Nordeste concentra a maior parte da produção cultivo da acerola no país, com destaque para Pernambuco. E toda a nossa matéria-prima, ela veio do município de Aracati, que é um município no Ceará, e é uma matéria-prima fornecida pela própria empresa Bitvic. Então, só para vocês terem ideia, cerca de 60 mil toneladas de acerola por ano são cultivadas no Nordeste. E aqui, só para vocês terem uma ideia, do lado direito, a gente trouxe uma foto dos diferentes tons, né, diferentes colorações da fruta ao longo do processo de maturação. Então, o verde é o mais maturo, o amarelo intermediário e o vermelho mais maduro. Aí, agora sim, falando um pouco sobre a parceria com a Britvic, que é a empresa que a gente fechou esse estudo. A Britvic é onde a Mini trabalha, e eles são uma indústria de bebidas e alimentos. Então, eles tinham uma linha de suco de acerola, que foi descontinuada do mercado, e eles ainda apresentavam em estoque grande quantidade de polpa, de suco panificado, e também, só um detalhe, essa polpa é destinada para exportação atualmente, e também o resíduo gerado no processamento da acerola. Então, esse resíduo, atualmente, ele era descartado. E aí, a partir desse cenário, a gente viu a oportunidade de estar estudando uma melhor forma de aproveitar essa polpa e reutilizar o resíduo. É a partir daí que a gente decidiu fazer a secagem. Eu vou explicar já já. A partir desse cenário, a gente também linkou com as oportunidades do mercado atual. Então, pode dar mais uma. Atualmente, o pessoal vem buscando muito essa questão de imunidade e autossuplementos também. Então, as pessoas estão preocupadas com a saúde, com o sistema imunológico, com vitaminas, e a acerola fornece tudo isso. A vitamina C é super boa para o sistema imunológico, ela também oferece outras vitaminas. Além disso, a gente também tem uma tendência no mercado, que é as mudanças relacionadas à IBC 429, que é a rotulagem frontal, que entrou em vigor recentemente aqui no Brasil, que é aquela rotulagem que a gente tem que indicar, por exemplo, ao teor de açúcar, que no caso, por exemplo, se a gente usasse uma maltodextrina como carreador,
possivelmente a gente poderia colocá-lo, não, dependendo se atingir o limite da legislação, se ultrapassar o limite. E também o mercado está relacionado ali, a gente trouxe o Clean Label, que é a questão dos rótulos limpos, que é aquela questão, o consumidor ele pega o rótulo, ele lê, e ele entende o que é aquele ingrediente que ele está consumindo, não é aqueles nomes cabulosos que a gente não sabe nem pronunciar direito, muito menos o que é. Então, um produto, um pó, 100% acerola, o cliente, né, o consumidor estaria sabendo exatamente o que ele está consumindo ali. Falando um pouco da secagem, que é o nosso ponto principal no estudo. Ela é uma operação unitária que visa a remoção, né, a retirada da água do produto, do alimento. E existem diversos equipamentos. A gente escolheu o spray dryer, existe o deodorizador, existe também o leito de jogo, mas a gente escolheu o spray dryer por ser mais econômico e também pensando no futuro, caso a empresa tenha interesse em encapsular esse pó, é possível utilizar, realizar o encapsulamento no spray dryer. E existem alguns pontos nessa secagem que a gente avaliou que são de extrema importância, de acordo com o fruto que você está secando. Então, no nosso caso, a gente queria muito manter a vitamina C. Então, temperatura do ar de secagem, vazão da nossa pasta, tudo isso influencia nessa questão de manter a vitamina C e outros componentes da acerola para que o fruto, o pó, ele tenha o mesmo benefício do fruto, para que nenhuma característica aí seja perdida. Então, só para vocês terem ideia, a acerola, 90% dela é água, então, logo após a colheita, ela tem um tempo de vida útil bem curto por conta dessa água disponível ali que possibilita as reações bioquímicas de deterioração. E a gente se baseou em 5 fundamentos teóricos. Os autores são o Aguiar, Dayana, Pombo, Santos e o Tanaka. Todos eles estudaram a secagem de acerola, com exceção do pombo. O pombo ele estudou a secagem do cupuaçu integral, mas a gente se baseou, mesmo assim, nesse estudo, porque o cupuaçu também é um fruto rico em vitamina C. Então, querendo ou não, as variáveis que ele estudou ajudariam também, no nosso caso da acerola, por conta da vitamina C. Bom, agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre os materiais que a gente utilizou no nosso trabalho. Então, a gente fez essa parceria com a Britivic e eles forneceram todas as matérias-primas que a gente utilizou. E como a Aline comentou, eles têm uma plantação de acerola lá no Nordeste. Então, lá eles recolhem esses frutos e fazem a higienização. E esses frutos vão passar por um processo de despolpamento. Nesse processo, vai sair o resíduo grosso e vai gerar também um suco integral. Aí, esse suco integral vai passar por uma decantação, onde sai parte do resíduo fino. E aí vai gerar um suco cloud, que vai passar por uma ultrafiltração, que vai sair o resto do resíduo fino. E aí, então, esse suco que sobrou, ele é concentrado e clarificado, e foi o que a gente recebeu aqui na Mauá para fazer os nossos testes. Então, o suco clarificado e concentrado de 50 graus Brix, e os 2 resíduos para a gente testar qual que a gente conseguiria reincorporar na nossa secagem. Aí, falando um pouco dos carreadores que a gente utilizou, então, a gente decidiu seguir a maioria dos nossos testes com a maltodextrina, por ela ser um carreador mais barato, mais disponível no mercado, pensando aí no futuro do projeto na Britivic. A gente também utilizou em um dos testes exploratórios o Capsul, que foi fornecido pela Ingridium, e a gente utilizou o hidróxido de cálcio para ela fazer a alteração do pH da nossa pasta. Eu vou explicar mais para frente também o que foi feito. Então, falando um pouco dos nossos métodos, como a Aline comentou, a gente fez a composição centesimal, então a gente realizou o teste de cinzas e umidade através do método da OAC, proteínas pelo método de Cage-Dow e lipídios através do método de Blight Diet. A gente também fez a química analítica. E aí, mais um que a gente também fez foi a vitamina C, que foi muito importante para a gente. A gente decidiu seguir com a metodologia da OAC para ter uma referência e certeza que os nossos resultados eram bem confiáveis. Bom, falando um pouco do tratamento que a gente tentou fazer nos resíduos quando eles chegaram para a gente não sabia se seria possível incorporar eles na nossa pasta da maneira in natura como eles chegaram. Então, primeiro a gente tentou utilizar o resíduo grosso e a gente fez um tratamento secando na estufa em diferentes temperaturas e diferentes tempos também. E depois de secar na estufa, a gente passava no moinho de faca e ainda assim a gente peneirava e pegava de menor granulometria para tentar incorporar na pasta e fazer a secagem. Só que ao longo do processo a gente viu que isso não era possível, mesmo fazendo todo esse processo, assim, que era
encarecia o processo no geral, e ainda assim ele entupia o bico do spray dryer. Então, a gente acabou desistindo de trabalhar com esse resíduo e passou para o resíduo fino. No começo, a gente achou que a gente precisaria passar ele por um moinho coloidado, para conseguir incorporar ele na nossa pasta. Só que depois a gente percebeu que esse método ele só iria agregar mais valor ao processo e também poderia causar uma perda de vitamina C. Porque a gente estaria expondo mais o resíduo ao ambiente, então não era válido assim, para a gente não viu sentido, e a gente conseguiu incorporar o resíduo fino na nossa pasta da maneira in natura. Então a gente acabou também desistindo dessa ideia, mas só explicando um pouco do que a gente fez nos nossos ensaios exploratórios. Bom, falando um pouco do nosso equipamento, como a Aline comentou, a gente decidiu trabalhar com o spray dryer. Então esse aqui é o spray dryer de bancada, eu vou explicar um pouco para vocês o que são cada uma dessas coisas e o que elas controlam. Naquela setinha lá em cima é onde a nossa pasta ia ser alimentada na câmara de secagem, que ia passar por um bico e ser pulverizado lá dentro, onde aconteceria a secagem através de um ar quente que faria com que a troca de calor evaporasse a água da pasta e saísse o pó no final, que era o que a gente queria recolher. Naquele visor do canto esquerdo, a gente conseguia controlar a vazão do ar comprimido. E aí, nesse painel digital aqui no equipamento, a gente conseguia controlar a vazão de entrada da nossa pasta, que no início a gente utilizou essa bomba do próprio equipamento, só que depois a gente acabou trocando de bomba, mas foi utilizada uma bomba da Masterflex, que é peristaltica também, e que tem um controle através do método digital. Aí o outro parâmetro que a gente conseguia controlar era a temperatura de entrada do nosso ar de secagem. E ali no mesmo visor, a gente conseguia saber simultaneamente qual era a temperatura de saída desse ar, que era controlada por um termômetro que está situado ali embaixo. E aí, na parte de baixo, a gente conseguia controlar a vazão do ar de secagem, então era muito importante para a gente. E nos dois potinhos embaixo, a gente recolhia o nosso produto final. Aí aqui a gente tem o spray dryer piloto, que a gente também utilizou para fazer alguns testes de ampliamento de escala do nosso projeto. E aí a única diferença entre os dois é que o spray dryer de bancada aqui na Mauá, ele é a partir de um bico, né, que vai ser pulverizado, e no piloto a gente tem aí a pasta passando por um disco atomizador. E aí, como a Aline comentou, duas variáveis que eram respostas, né, que eram muito importantes para a gente, era tanto a eficiência do processo, quanto o teor de vitamina C e as suas cores no final do nosso pó. Bom, então aqui é um esquema da nossa operação. Como eu falei, a gente tinha um tanque de alimentação, que era o nosso Becker, né, no laboratório, que estava ali sendo agitado por um agitador mecânico. Desse tanque, ele passava por uma bomba que, então, alimentava a nossa câmara de secagem. Daí da câmara passava no ciclone e aí caía na câmara de recolhimento, que era aquele potinho de vidro que eu mostrei anteriormente também. Bom, aí os ensaios exploratórios que a gente realizou em bancada, então ao todo foram 16 ensaios até a gente concluir o que a gente faria na nossa matriz de planejamento. Então a gente variou a composição da pasta. Então a gente fez várias alterações, então tanto com a porcentagem de carreador, se era diluído ou não, a quantidade de resíduo incorporado naquela pasta, até a gente chegar no que a gente iria utilizar na nossa matriz. A gente também variou a vazão do ar de secagem e a temperatura de entrada desse ar, para a gente decidir o que a gente iria fixar. Então, falando um pouco da nossa matriz, depois de vários testes exploratórios, como eu comentei, a gente decidiu ficar com 2 fatores para a gente variar em 3 níveis diferentes. Então, a gente variou o pH. Um pH 3 seria o pH da nossa pasta sem adição de nenhuma base. Um pH 4,5, que seria adicionando um pouco de hidróxido de cálcio, e um pH 6, adicionando ainda mais, para a gente ver se, de fato, aumentando cada vez mais o pH, a gente teria uma resposta diferente dos parâmetros que a gente estava avaliando. E aí, o grau de substituição da maltodestrina pelo resíduo fino, que, como eu comentei, que a gente escolheu trabalhar, também foi uma das variáveis que a gente colocou na nossa matriz. Então, 0% seria somente com maltodestrina, 50-50, e aí 100% do resíduo fino também foi estudado. E aí, nessa matriz, a gente realizou os experimentos das pontas e uma triplicata do ponto central, totalizando em 7 experimentos até a gente chegar na nossa resposta final. Aí, falando um pouco das variáveis que a gente fixou, então a gente fixou a pressão do ar comprimido entre 4 e 6 bar, a vazão de entrada desse ar em 40 litros por minuto, a temperatura de entrada do ar de secagem também em 160 graus, a vazão do ar de secagem em 1,65 metros cúbicos por minuto, e a vazão de alimentação da nossa pasta em 0,6 litros por hora, e também nos ensaios em bancada a gente fez um padrão de 300 gramas em cada ensaio.
que agora eu vou falar um pouquinho dos nossos resultados, e aí eu vou começar pelos testes exploratórios. Então, as primeiras análises que a gente fez, nos primeiros experimentos, a gente tentou fazer a secagem somente com o suco puro. Então, a gente não fez adição de nenhum carreador e a gente também não alterou o pH da pasta. E aí, logo inicialmente, a gente já conseguiu perceber que o suco, por ele ter uma alta quantidade de açúcar, ele realmente não conseguia secar, então ele acabava virando um caramelo e grudava muito no na nossa câmera. Então, a gente acabou vendo que precisaria realmente de um carreador para possibilitar a secagem. Então, aí em seguida a gente fez a secagem com os carreadores para a gente avaliar. Então, foi feito, né, como as meninas falaram, a gente fez tanto com a maltodextrina quanto com o Capsul. E a maltodextrina foi que apresentou os melhores resultados. Então, como vocês podem ver aqui, tem uma diferença bem grande. E isso daqui seria o nosso bekerzinho final. Então, a gente realmente consegue uma grande quantidade de pó. E aí, em seguida, a gente fez, então, os testes secando o suco com o bagaço grosso. Então, fazendo esse teste, a gente percebeu que ele já tinha uma coloração um pouco diferente, né? Então, ele oxidava um pouco mais durante a nossa preparação. E aí, a gente também viu que ele grudava muito dentro da nossa câmera. E, além disso, né? Se ele passasse, na verdade, pela bomba, ele grudava muito. Então, a gente teve que parar o experimento no meio, exatamente por ter entupido. E aí, em seguida, a gente fez a secagem com suco de bagaço fino. Então, como vocês podem ver, a coloração é bem diferente comparada com o bagaço grosso. E aí a gente viu que a gente obteve menos pó, mas mesmo assim a gente conseguia obter pó, tipo, a gente conseguia fazer a raspagem da câmera. A gente só percebeu que realmente ele ainda grudava um pouco nas paredes, mas a gente decidiu avaliar em questão se era uma questão de pH ou se era uma questão realmente do suco com esse bagaço. E aí a gente vem para os nossos resultados na matriz. Então, a nossa eficiência ela foi calculada dessa forma. E aí, como as meninas falaram, a nossa vitamina C foi realizada pelo método da OAC. E aí a gente conseguiu alguns resultados. Então, aqui eu tenho a exemplificação de todas as condições. Então, como a Flávia disse, a gente fez todos os ensaios da ponta da nossa matriz. E aí, em seguida, a gente fez a triplicata do ponto central. E aí, logo no começo, a gente já pode avaliar que no ensaio 1 e no ensaio 2, que seriam mudando o pH, mas fazendo apenas com a maltodextrina, a gente tem uma alta eficiência, mas a gente consegue perceber que a vitamina C ela não conseguiu ficar muito controlada durante esse processo, ele acabou degradando com mais facilidade. E aí, com os ensaios 3 e 4, a gente percebeu que o pH ele teve uma influência, sim, no rendimento, então a gente teve uma eficiência melhor, quando a gente alterou o pH para 6, e a gente conseguiu uma vitamina C muito mais alta. Então, a gente conseguiu uma vitamina C de por volta aí de 300, 350, que mostrou um resultado muito positivo. E aí a gente também consegue ver que, apesar de ter algumas variações, o ponto central ele obteve uma boa reprodutibilidade. Então, os erros provavelmente seriam experimentais, alguma questão que a gente, durante os experimentos, aconteceu, mas que eles obtiveram também teores tanto de eficiência quanto de teor de vitamina C bem próximos um do outro. E aí, a gente tem aqui agora os resultados da análise estatística. Então, fazendo primeiro a análise estatística da eficiência, a gente conseguiu observar que tanto o pH quanto o grau de substituição e tanto a interação desses dois fatores, eles são significativos durante o nosso processo. Então, a gente consegue ver que alterando ambos, a gente tem aí uma significância alta. E aí a gente consegue ver que o grau de substituição ele tem uma eficiência negativa. Ou seja, tipo, quanto menos substituído, melhor vai ser para a eficiência. E aí, para o pH, a gente vê o contrário. Então, quanto mais alto o pH, melhor essa eficiência dele. E a interação também tem um efeito negativo, um pouco menor em comparação ao grau de substituição, mas a gente ainda vê essa interação. E aí, fazendo todas essas análises, a gente conseguiu mostrar que o modelo nosso que a gente conseguiu fazer, ele foi significativo, então foi possível fazer a superfície de resposta nossa. Então, aqui com a nossa superfície de resposta, a gente consegue avaliar exatamente toda essa questão que eu falei. Então, a gente consegue ver que quanto maior o pH, maior o rendimento que a gente vai obter, e quanto menor o grau de substituição, maior o rendimento que a gente vai ter também. Aí, lembrando, né, que aqui os pontos -1 e 1, eles estão codificados. Então, na verdade, seriam os nossos pontos da nossa matriz mesmo. E aí isso mostra, então, que para a eficiência a gente conseguiu obter um modelo matemático que é linear e não teve influência da curvatura durante o processo. Mas, infelizmente, isso não foi o mesmo para a vitamina C. Então, na vitamina C, a gente conseguiu ver que, para fazer a análise dela, o grau de substituição ele tem uma significância muito maior e positiva. Então, a gente percebeu que
Fazendo dessa forma, a gente tem o grau de substituição de maltodextrina por resíduo fino, ele consegue manter a quantidade de vitamina C muito melhor no sistema. Então, a gente percebe que o bagaço ele pode não estar agindo como uma coisa que vai dar, um carreador que vai dar eficiência para o trabalho, mas ele é algo que vai garantir que a sua vitamina C seja mantida durante esse experimento, o que muitas vezes a gente não conseguiria garantir no experimento normal. E aí a gente vê a mesma coisa, o pH ele também tem um efeito significativo e positivo, também tendo uma alteração. Mas aqui a gente vê que a interação entre o pH e o grau de substituição não tem significância para o processo. Mas a gente fez as análises dele em relação a testes de Fischer e tudo mais, e a gente percebeu que, na verdade, é interessante mesmo assim manter ele, caso fosse possível fazer o modelo matemático, manter essa interação, porque ele se torna mais preditivo e mais significativo do que se você tirar essa interação desses dois fatores do seu modelo. Mas, como eu disse, infelizmente ele é um modelo que não é linear, então a gente precisaria fazer outros testes, outros experimentos para conseguir garantir, fazer a curva dele mesmo e ver a curvatura correta desse sistema. Então, a gente não conseguiu fazer uma análise que é preditiva. Então, a gente tem um efeito significativo aqui da curvatura de 0,044. E aí, a gente não consegue formar uma superfície de resposta. E aí, então, a gente tem... Outra coisa que a gente fez foi os resultados da escala piloto. Então, a gente fez os ensaios que a gente fez na matriz, tanto com o pH 6 para o grau de substituição de 0 e o de 100%, a gente refez eles na escala piloto para avaliar se isso seria uma reprodutibilidade boa para o aumento da escala. Então, aqui a gente consegue ver que o ponto 1, ele é um ensaio em que a gente tem um grau de substituição de 0%, e o 2 e o 3, eles foram de 100%. Então, aqui a gente fez, nesses dois ensaios, a gente consegue ver que a eficiência para o caso de não ter a substituição da maltodextrina, a gente tem uma eficiência muito alta, mas a mesma coisa se mantém. A gente tem uma vitamina C aí que ainda não é mantida dentro do sistema, dentro do nosso pó final. E aí, com os ensaios 2 e 3, a gente vê que a vitamina se mantém muito alta dentro do esperado e que as eficiências, elas melhoram um pouquinho, mas ainda continuam baixas comparativo, né, com a maltodextrina. E aí a gente consegue ver as diferenciações entre o 2 e o do 3, sendo que não deveria ter essa diferenciação. E aí o que a gente consegue explicar é que nos dias, como você tem um preparo muito maior, e a gente faz o preparo na mão das pastas, pode ter acontecido uma oxidação desses produtos, uma oxidação dessa vitamina C, fazendo aí com que a gente não garanta que realmente aquela pasta que vai estar sendo colocada, ela tenha a mesma quantidade de compostos dentro dessas duas questões. Então, também como foram feitos em dias diferentes, a gente tem a questão da umidade, da temperatura do ar, e aí acaba dando esses erros. Mas a gente consegue ver que dentro do esperado, dentro ao comparativo da bancada, a gente teve bons resultados. E aí aqui está lado a lado, só para vocês avaliarem. Então, a gente consegue ver o mesmo comportamento para os dois casos. Então, a gente tem a bancada e a piloto tendo basicamente os mesmos resultados. Então, como eu disse, a maltodextrina vai ter um valor maior e um valor menor de vitamina C, mas um valor maior de eficiência. E aí, o resíduo fino ele realmente vai mostrar aí essa eficiência mais baixa, mas com um teor de vitamina C muito mais alto. E aí, aqui a gente também fez os ensaios adicionais, então a gente fez os ensaios sem carreadores só para ver a influência do bagaço fino e também com o hidróxido de sódio para ver a influência do tipo da base. Então, por que a gente fez esses dois ensaios? A gente tinha uma questão de não saber se o hidróxido de cálcio estava funcionando como um carreador, e aí estava aumentando a eficiência, ou se ele estava simplesmente, era o pH que estava mudando essa questão. E aí o que a gente conseguiu avaliar é que o hidróxido de sódio, ele teve o mesmo resultado que a gente obteve em relação ao hidróxido de cálcio. Então, a gente conseguiu manter aí, ele diminuiu um pouco a vitamina C, mas ele teve a mesma eficiência, então a gente consegue avaliar aí que, na verdade, é uma questão do pH mesmo. E aí aqui, como eu disse, a gente fez dele só com o hidróxido de cálcio, e só com o hidróxido de cálcio também se mostrou um carreador bom, então a gente também conseguiu ver essas funções em relação à eficiência. Então, no final, o que a gente conclui, né, de todos esses pontos, é que a base influencia sim, no pH ele tem uma influência muito boa, mas o hidróxido de cálcio também vai agir como um carreador, aí auxiliando o processo. Então, agora falando um pouquinho da caracterização que a gente fez, a gente começou fazendo a caracterização do nosso suco de acerol.
E a gente fez todas as análises físico-químicas, então, de teor de sólidos, que a gente encontrou de 50 Brix, um pH de 2,9, então já está muito próximo do pH que a gente utilizou na nossa matriz. Também a gente fez o teste de atividade de água, que a gente encontrou um resultado de 0,93, o que é uma atividade de água muito alta e que ajuda na proliferação de micro-organismos e também de reações químicas que podem ajudar na deterioração dessa pasta. A gente encontrou 175,5 quilocalorias para a nossa pasta de acerola e a gente encontrou uma vitamina C de 199,3 miligramas por grama de amostra, o que demonstrou uma vitamina C muito alta. E aí aqui a gente tem também a composição nutricional, então a gente pode ver que basicamente o nosso suco é formado por água e açúcares, que são os carboidratos e a umidade. Seriam os pontos de atenção para esse caso. Falando um pouco agora do nosso resíduo fino, a gente encontrou uma atividade de água muito alta para ele também, de 0,99. Então, igualmente, ao nosso suco de acerola, ele também tem uma grande proliferação de micro-organismos e um tempo de vida útil muito pequeno. A gente encontrou 76 calorias para ele. E igual a gente viu para a pasta, a gente encontrou muita umidade no suco, no nosso resíduo, o que também comprova que a gente poderia utilizar de alguma forma de secagem para remover essa água. E, por fim, a caracterização que seria a mais importante para a gente, que é a caracterização do nosso pó. A gente encontrou já uma atividade de água baixa para ele, de 0,3. E, segundo o que a gente encontrou na literatura, para atividade de água menor do que 0,6, a gente já tem um bom controle dessa proliferação de micro-organismos, você já torna o ambiente pouco provável para ter essa proliferação. E também não tem tantas reações químicas que podem contribuir para o deterioramento do nosso pó. Então, isso aumentaria muito a vida útil do pó. A gente encontrou 318 quilocalorias para o nosso pó e uma vitamina C de 312 com um erro aí de 2 miligramas por grama de amostra. Isso mostra aí um teor de vitamina C de 31%, o que é muito alto para a gente achou muito interessante. A gente pode ver na nossa composição que a umidade dele ficou em 0,46%, que é uma umidade baixa. Também, segundo a legislação, a gente precisa ter uma umidade menor do que 15% para conseguir chegar em torno aí de farinhas. Então, já é uma... Principalmente por carboidratos, que são os açúcares da acerola, são os açúcares, os ácidos orgânicos que tem ali dentro. E como a gente fez uma secagem, a gente espera o aumento das propriedades dele. Então, por isso que a gente consegue ver uma vitamina C mais alta do que o suco, e a gente consegue ver também maiores teores de carboidrato, proteínas e gorduras e cinzas. Então, falando um pouco agora dos ensaios que a gente fez também com o pó, um pouco mais da caracterização, a gente fez os níveis de fluidez dele. Então, se ele é um pó muito coeso ou não, e a gente encontrou um nível de fluidez muito ruim para o nosso pó, ou seja, ele é um pó muito coeso, que é indicado pelos índices de Hausner e de Carr. Então, segundo a literatura, isso indica um nível de fluidez ruim. A gente também encontrou um tempo de molhamento alto, então acima de 10 minutos, que é o indicado pela... Não é pela legislação, é pela metodologia. E a gente também encontrou um nível de compostos fenólicos de 197 miligramas por grama, o que foi muito interessante e está de acordo também com a literatura que a gente estudou. A gente, infelizmente, não conseguiu realizar a análise de tamanho de partículas e de morfologia do pó, por uma questão de tempo e também de equipamentos, mas ficamos muito satisfeitos com os resultados. A gente também fez a análise de cor, sendo o parâmetro L relacionado à claridade da amostra. Então, a gente pode ver que o pó ele seria a nossa
o nosso produto mais claro e o suco, o nosso produto mais escuro. E aí o índice A mostra a cor dele em relação a vermelho e verde. Então a gente pode ver que todos têm ali um pouquinho de vermelho. E o índice B mostra em relação a amarelo e azul. Então, quanto mais para a esquerda do nosso gráfico, mais amarelo ele é. E a gente pode ver isso nos nossos pós, que, segundo o nosso gráfico, o nosso pó é o nosso composto mais amarelado. Então, realmente, a gente conseguiu obter cores próximas do que a gente encontra no mercado. E a gente consegue ver algumas pequenas diferenças entre o pó obtido em bancada e o pó obtido no spray piloto, mas, no geral, nós ficamos muito satisfeitos com os resultados que a gente encontrou. Então, falando um pouco das nossas conclusões, então a gente viu que o grau de substituição da maltodextrina pelo resíduo fino, ele tem uma influência negativa na nossa eficiência, mas uma influência muito positiva no nosso teor de vitamina C. O pH, ele tem uma influência positiva tanto para a eficiência quanto para a vitamina C, mesmo que em menores quantidades. A nossa condição para incorporação do resíduo fino apresentou 25% de eficiência, mas um teor de vitamina C de 37%, o que foi muito interessante para a gente, porque é uma vitamina C muito alta. E, por fim, a gente recomendaria um estudo de shelf life desses pós, para a gente conseguir saber se a gente consegue manter a vitamina C nesses pós, utilizando, por exemplo, a maltodextrina, o resíduo fino, ou até mesmo sem utilizar nenhum carreador. Então, fazendo esse estudo, a gente consegue ver qual que seria a nossa melhor opção para um longo prazo desse pó. Por fim, como a Aline tinha comentado, essas são as referências que a gente utilizou. E aqui a gente deixa nossos muitos agradecimentos pela participação de vocês. Tá? Meninas, são todos de vocês aí. Tem trabalho escrito. Você tem uma caneta aí? Se quiser acompanhar. Bom, primeiramente, parabenizar todos vocês pelo trabalho. A gente acompanhou bem de perto esse trabalho, principalmente com a Aline. A gente viu quanto trabalho e dedicação vocês tiveram. Então, a gente, como empresa, também como representantes da BRIT, porque aqui a gente fica muito feliz de poder colaborar com a Mauá também, Instituto Mauá de Tecnologia, para desenvolver novas tecnologias, para beneficiar a indústria de alimentos também. Então, primeiramente, parabéns a todos vocês. Tem palavras? Parabenizar também. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito. O que vocês fizeram analisando a secagem como um todo, teve uma visão bem global do processo, desde o início até o final. Acho que foi um trabalho muito bem feito e eu queria também parabenizar vocês. Foi ótimo. E partiu a arguição. Vou começar com... Na verdade, eu acho que não é uma dúvida, mas é uma consideração que eu acho que é bem importante, que ao ter o trabalho de vocês, eu senti um pouquinho de falta, e eu acho que vocês poderiam ter explorado um pouquinho mais sobre as vantagens do por que fazer um pó na cadeia. Vocês justificaram muito fazer um pó de uma ação microbiológica, que você rende mais, mas eu acho que quando você pensa numa indústria de alimentos no geral, tem outras coisas que você ter um produto em pó agregam também produtos que você poderia ter explorado um pouquinho mais. Por exemplo, a questão logística, que é algo extremamente fundamental quando você pensa numa indústria, e é algo que é uma super vantagem e que eu senti falta no trabalho de vocês de citar mesmo. Falar, olha, hoje ter um produto em pó por uma questão logística, para você armazenar o produto em pó, comparado em relação a transporte, você tem até a questão de impactos ambientais, que eu acho que é super legal, esse transporte de um produto em pó comparado a um produto líquido. Vocês poderiam ter citado um pouco mais, falado um pouquinho sobre isso no trabalho, que eu achei que
faltou e que agregar ainda mais o produto trabalho de vocês. Eu acho que fica aí uma pequena provocação que a gente não tem explorado. E acho que, complementando o que o Juliano está falando, principalmente na indústria que a gente trabalha hoje, a gente trabalha com produto congelado, né? Então, a cadeia toda de valor do produto, ela demanda muita energia, tanto desde o processamento, ao processo de concentração, que utiliza calor, etc., quanto todo o processo de estocagem desse produto, que tem que ser em câmara fria, congelado, etc., e também exportação, né? Que hoje a gente trabalha principalmente com exportação da acerola 50 Brix, que foi a matéria-prima de vocês. E é todinha em cadeia congelada e chegando no cliente ele tem que ficar em ambiente refrigerado. Então, acho que é super pertinente esse ponto que o Juliano comentou. E aí, complementando também essa questão mais mercadológica de uso, vocês falaram bastante sobre benefícios da vitamina C para a saúde, questões de clean label. E tem uma parte muito importante do mercado de pó de acerola, que é o uso do pó de acerola como antioxidante, principalmente em indústria de carnes. Então, existe cada vez mais esse movimento de parar de utilizar compostos químicos, para assim dizer, não é químico, mas você buscar alternativas naturais para fazer esses antioxidantes, principalmente de embutidos, carnes conservadas, etc. Então, é muito utilizado o pó de acerola, porque ele é extremamente alto em vitamina C, ele atua como antioxidante, e também fontes de nitratos naturais, principalmente aipo, sucos de aipo, que também são transformados em pó, que têm o mesmo uso hoje. Então, é um uso adicional, além da questão da saúde também, desse alto teor de vitamina C, que também a gente tem encontrado bastante remédios em farmácias, como substitutos da vitamina C lá do efervescente, que você encontra também algumas alternativas de acerola em pó. Eu tenho alguns outros pontos aqui também. Então, não deixaram brilhando. Não, do trabalho escrito agora, só um pequeno ponto, acho que é uma consideração bem pequena na real. A figura 28, se quiserem abrir aí, vocês quiserem. Vocês falaram um pouco sobre o precipitado do composto como um todo, precipitado principalmente de vitamina C, acho que é isso. Página 74. Achei. Eu não sei se vocês chegaram ou realmente uma dúvida, se vocês chegaram a analisar esse precipitado. Tipo, ele era majoritariamente vitamina C ou não? Não chegamos a analisar. Aconteceu uma vez. E aí, com muita ajuda da Ana, a gente conseguiu fazer de uma forma com que a gente não tivesse esse precipitado no fundo. Então, como a gente estava já conversando bastante sobre isso, a gente seguiu com a ideia de que realmente era um precipitado advindo da vitamina C. Ah, tá, beleza. É porque quando está escrito na figura vitamina C, cristalizada precipitada, dá a entender, quando li, que tudo que precipitou era 100% vitamina C. E eu acho um pouco complicado você avaliar, afirmar isso, porque, principalmente quando você pensa no precipitado em geral, nem sempre é composto majoritariamente por uma única molécula. Então, quando pensar em precipitado, talvez pode ser que outros componentes fizeram que precipitasse também. Eu acho que vale a pena, talvez, deixar um pouco mais... Não explorar por conta de tempo de projeto mesmo, mas talvez não falar que tudo que precipitou era vitamina C, não necessariamente. Até porque a gente tem os projetos que eu sei que a gente acreditava que a precipitação era só cafeína, por exemplo, e foi analisar e o precipitado não era só cafeína. Eram outros compostos que fizeram essa precipitação. Então, talvez esse ponto de atenção aí de entender se realmente era só vitamina C ou ocorreu um precipitado que supostamente era uma vitamina C com algumas outras coisas da copada. Eu acho que vale a pena essa ressalva aí. Colocar do material, né? Mas, do meu lado é isso. Nossa, mas foi muito bom. Foi muito bom.
Não, o meu... Também vou fazer alguns comentários aqui sobre, principalmente a parte de resultados, né? Principalmente análise de vitamina C, etc. O primeiro ponto é a questão da comparação entre a polpa não, né? O suco clarificado que foi utilizado e a produção de pó final que vocês conseguiram. Então, eu senti falta um pouco de eu ter a caracterização do suco antes de ter os resultados dos ensaios, porque vocês começam a falar aqui de vitamina C por miligrama de amostra, só que eu até então não tinha chegado na caracterização do suco, então aí ficou um pouco complicado para mim conseguir fazer essa comparação entre o que era o suco e o que se tornou o pó. E aí, um pouco também nessa linha, eu sugeriria para vocês utilizarem a forma que a gente trabalha lá na British, também a gente fala muito sobre ratio, que é a relação entre a quantidade de vitamina C e a quantidade de sólidos totais do produto, que é bem mais simples para a gente enxergar a quantidade de vitamina C que tem no produto final. Então, a gente vai falar de uma acerola 50 Brix. Geralmente, a gente fala de um produto com 350 de ratio, que nada mais significa do que ela tem 35% de vitamina C dentro dos sólidos lá que estão no suco. E aí ficaria mais fácil de entender, porque aí, por exemplo, vocês conseguiram um pó que tem 370 miligramas por grama, que é basicamente o que a gente vai entender como ratio também. Então, fica mais fácil da gente comparar. O suco, que aqui eu teria que fazer a conta do suco, quanto que estava no suco de vocês. Mas estava com mais de 19 mil de vitamina C, então estava perto de 400. Isso. Então, você tem comecei com um suco com rate de 400 e cheguei no pó com 370. Aí a gente consegue visualizar um pouco melhor esse delta de vitamina C entre um produto e outro. Mas só porque eu acho, particularmente, que fica mais claro para a gente entender o que aconteceu no processo. E aí, minha questão número 1, que é sobre a influência do pH. Vocês falaram bastante de influência do pH, que ajudou bastante na eficiência do processo, né? No resultado geral, na quantidade de pó que vocês conseguiram recuperar. E eu vi aqui no texto de vocês que tem uma breve explicação do motivo pelo qual isso acontece, mas pelo que eu vi aqui, vocês falaram bastante de reações com ácido ascórbico. Mas também tem uma outra parte do trabalho que vocês comentam que 33% dos ácidos dos ácidos da acerola são ácido málico. Aí eu queria entender um pouquinho o que vocês propõem de o que está acontecendo dentro do meu suco para eu aumentar o pH e ele aumentar tanto a eficiência da secagem, se necessariamente é uma reação com vitamina C ou se ele está reagindo com outros ácidos, o que está acontecendo ali para ele melhorar tanto o processo? Assim, eu acho que, na verdade, pode ser uma coisa que a gente precisa realmente alterar, porque não tem como a gente saber, né? Então, como a gente não fez um estudo dos ácidos que estão por trás, então a gente não consegue quantificar quanto que é a quantidade de ácido málico, por exemplo, a gente não conseguiria dizer, tipo, ele interagiu com essa parte, interagiu com outra. Então, o que a gente talvez precise alterar é realmente olhar dele como um todo. Então, ele reagiu com o sistema da acerola. Exato, com os ácidos orgânicos, com toda essa parte. Mas, realmente, não teria como dizer, né? Teria que fazer uma análise mesmo, antes e depois, ver como esse pH vai estar alterando essas questões. Mas, como a gente não conseguiu fazer essa análise e a gente não teria como fazer aqui na Malá, a gente realmente não tem como especificar se foi uma reação com ácido málico, ou se é só, ou com ácido ascórbico, né? Ou se foi uma reação, tipo, no geral. Neste ponto, eu acho que vocês poderiam dar uma olhadinha no pKa dos ácidos e ver qual que está reagindo primeiro. Mas aí, assim, de forma geral mesmo, o que essa reação do ácido base vai alterar ali para... Independente se ele está reagindo com um ácido antes ou com outro depois,
o que isso altera no processo de secagem? Essa é a sua dúvida? Ele principalmente aumentaria a temperatura de transição vítrea da pasta de secagem, o que faz com que a gente consiga utilizar a temperatura que a gente estava utilizando, que era 160 graus, para conseguir secar. Porque se a gente não aumenta essa temperatura de transição vítrea, a gente teria que trabalhar com temperaturas muito mais baixas, né? De liofilizador, por exemplo, que opera a 40 graus. Sim. E no spray dryer isso não é possível. A nossa temperatura mínima no spray era 120 graus. Então, a gente tem que adicionar coisas que façam com que a temperatura de transição vítrea dessa pasta aumente. E o hidróxido de cálcio é uma delas. É que a questão era que a gente não podia não que a gente não podia, mas como a gente não tem a análise de qual é as temperaturas de transição vítrea, a gente sabe a teoria por trás, mas a gente não consegue, tipo, colocar o pinpoint, né, naquilo, tipo, é esse ponto mesmo. Mas a gente, tipo, tentou explicar de uma forma mais simples assim, eu acho. Bem, tinha mais uma coisa para dizer. Já falei a questão das produções subantes, que fica mais fácil de entender. Acha que mesmo assim, tipo, colocaria esse ponto, mesmo a gente não tendo as temperaturas, falaria que era teórico que essas temperaturas de transição vítrea, tipo, alterariam? Ou você acha que, tipo, tentar explicar de alguma forma que não envolva eles, por exemplo? É que aí você acabaria entrando muito na questão de hipótese. Sim. Aí entra um pouco no que o Juliano falou, né? Eu vou dar a entender que eu estou afirmando uma coisa que eu não tenho certeza. Então, melhor encontrar outra forma de explicar. Acredito que dê para dar um pouco mais de informação a respeito, mas sem comprometer o trabalho com uma afirmação que a gente não tem um dado quantitativo para embasar. Sempre melhor. E acho que a minha última questão aqui é mais uma provocação. Que o Juliano bem falou. Na questão do resíduo mesmo. Vocês trouxeram para a gente o resultado que realmente ele não ajuda no processo de secagem em si, ele ajuda na questão da vitamina C, mas para o processo de spray drying, nem tanto. Existe alguma coisa que a gente poderia fazer com este bagaço hoje para torná-lo viável como carreador, para ajudar no processo, alguma alteração de molécula, alguma, não sei, viajando. Mas... Assim, sinceramente, tipo, na literatura a gente é bem difícil encontrar um trabalho que utilize esses resíduos como carreador, principalmente por eles não estarem mostrando uma eficiência muito boa. Então, assim, eu acho que deve ter, mas não saberia colocar um ponto. Mas, assim, eu acho que, no caso, a gente percebeu que ele tem pouca vitamina C, né? Então, talvez se a gente conseguir provar que, por exemplo, ele está reagindo mais com os outros ácidos que tem dentro desse suco, e a gente conseguir colocar que, por exemplo, esse bagaço ele tem esses ácidos em menor quantidade, ou alguma coisa do tipo, talvez a gente consiga colocar ele de uma forma com um pouco mais de ácido desse tipo para realmente transformar ele em mais viável em questão de eficiência, que aí uniria os dois. Mas eu acho que essa é a única coisa que passa pela minha cabeça, tipo, tentar ver, assim, se analisar o suco, ver quais dos ácidos, desses compostos orgânicos realmente estão reagindo ali com o pH para trazer essa eficiência maior, para trazer essas características melhor para o processo de secagem, e aí talvez incorporar esses compostos, tipo, de forma livre, né, tipo, não colocada junto com um novo produto, nesse bagaço, junto nessa pasta, e aí fazer a secagem. Eu acho que se realmente for possível fazer todo esse estudo, você conseguiria realmente aumentar a eficiência e ainda garantir que ali, que a sua vitamina C final, né, ia se manter durante o processo. Aí uma questão que me ocorreu agora. Uma pergunta leiga, digamos, porque eu particularmente nunca trabalhei com spray dryer, a gente trabalha muito com acerola e nossos clientes trabalham com spray dryer. E hoje a gente conhece alguns dos nossos clientes que eles estão comprando bagaço de acerola.
Não sabemos para quê. Mas vocês acham que, assim, vocês fizeram testes em escala mais piloto, utilizando esse bagaço, vocês acreditam que num equipamento industrial, pensando naquelas torres gigantescas de secagem, haveria tecnicamente como viabilizar isso? Seria possível aumentar a eficiência do processo fazendo ele por um tempo maior. Então, os nossos ensaios em escala piloto, a gente fez eles durante 1 hora, a gente utilizou aproximadamente 5 quilos de pasta de secagem. E a gente sabe que a gente tem as principais perdas durante o começo da nossa secagem, até o nosso secador entrar no estado transiente dele. Contínuo, permanente. Ele tem muitas perdas, mas quando ele entra no estado permanente, a gente consegue diminuir essas perdas. Então, se a gente fizesse um processo durante 10 horas, como se ele fosse mais contínuo mesmo, a gente poderia aumentar o rendimento do nosso processo. Então, seria uma das formas de talvez viabilizar, e principalmente se a gente tem ali a adição da base do hidróxido de cálcio, aumentaria ainda mais o nosso rendimento do processo. E eu acho também que, assim, tudo vai depender muito da bomba que você está utilizando. Então, um dos problemas que a gente teve, na verdade, com os bagaços, foi que no início a gente estava, durante o processo todo, na verdade, o bagaço ele ia entupir a bomba que a gente utiliza, ela não tinha força o bastante para bombear realmente esse produto. Então a gente não consegue dizer, por exemplo, se o bagaço grosso, depois de todo esse tratamento, enfim, se ele realmente conseguiria agir como um carreador ou não, porque ele chegou a bombear 2 segundos e parou de funcionar. Então, obviamente, em escala industrial, você tem uma bomba com uma potência muito mais alta, que talvez conseguiria bombear esse produto com maior facilidade, né, dentro do spray e realmente fazer essa secagem do pó. Então, como aqui o nosso equipamento foi muito bancada mesmo, e você precisa começar a fazer esses testes em bancada para você ter uma previsão, né, de pelo menos como as coisas devem acontecer, a gente não consegue colocar, tipo, esse bagaço realmente não funciona nesse processo. A gente só consegue dizer, tipo, olha, em bancada ele não consegue ser bombeado. Mas se você avaliar outras questões, talvez você consiga. Então, acho que tudo realmente depende do equipamento que você está utilizando. A gente viu que com o nosso equipamento, isso foi o que a gente conseguiu fazer, sabe? A gente conseguiu utilizar o resíduo fino, diluído, então conseguiu diminuir essas questões. Mas a gente não consegue colocar, tipo, em uma escala maior, ele daria certo ou não. E tudo dependeria realmente da potência necessária. E alguns cálculos aí teriam envolvidos. E tem um ponto também de que, normalmente, os sprays de escala piloto, escala industrial, tem a diferença do bico, né? A gente, no spray de bancada, a gente utilizou um bico aspersor e, normalmente, nos sprays de escalas maiores, eles utilizam um disco rotativo, e isso pode influenciar bastante na nossa secagem também, até mesmo nas condições que a gente seta. Então, seria uma outra possibilidade de estar influenciando na nossa secagem. E você comentou que eles compram o resíduo. Qual que é o resíduo? É o fino ou é o grosso? É o grosso, é onde eu sei. Bem curioso mesmo. Vamos lá. O que eu acho que eles fazem com esse resíduo? Eles têm vitamina C também, né? Então, o que eles estão fazendo muito, a indústria está fazendo muito a extração, principalmente agora, até a questão, pode até ser até uma extração supercrítica também, que não pode utilizar temperaturas tão altas. Eles extraem a vitamina C do extrato da vitamina C, e aí sim seca. E aí faz um outro produto a partir né? Quer complementar, Câncer? Não, pode continuar. Talvez seja um interesse maior. Isso tem acontecido bastante. Sim. Com relação à questão dos ácidos orgânicos, né, que você colocou muito bem, a gente até achou um artigo recente, publicado agora em 2022, que faz uma revisão do resíduo do processamento da acerola, né? Mas acho que não tivemos fôlego de olhar com calma, mas o que eles dizem lá, escrever, na verdade, a gente leu o artigo,
E os estudos mostram que os ácidos orgânicos, e aí tem bastante presente na cerola, né, de outros, eles diminuem a temperatura de transição vítrea. Né? Então, quando você coloca a base, você vai fazer com que esses ácidos reajam com essa base, né, de forma a proporcionar o aumento dessa temperatura de transição vítrea. De forma que a temperatura do produto não vai atingir os 140 graus da temperatura do ar, né? Mas vai ficar acima da temperatura de transição vítrea e aí diminuir a pegajosidade na parede, né? Que é o thickness que eles falam bastante. Então, isso explica bastante nesse artigo. Até a gente chegou a discutir, né? Quando a gente encontrou, mas esse artigo foi recentemente publicado, mas eu acho que tem que ter um fôlego e colocar assim, né? O trabalho, embora a gente não tenha feito as análises de ácido, por exemplo, que a literatura diz que tem uma quantidade grande, né, dos orgânicos da acerola, é uma explicação que pode responder aí a questão da interferência, né, da influência, na verdade, do pH no rendimento do processo, na eficiência do processo. Né? Bem colocado. Aí, eu vou falar uma coisinha que eu senti falta, gente. Porque, assim, esses gráficos todos que vocês apresentaram aí, tirando a parte da estatística, não está no trabalho. Vocês não sentiu falta disso aí no trabalho? É porque eles estão como tabelas no nosso trabalho. Ah, sim, os gráficos de eficiência, é verdade, mas ficaria bem mais visual, realmente. E, assim, isso foi uma coisa que a gente conversou, que foi uma recomendação do Tripoli durante o nosso trabalho. Ele falou que, tipo, foi uma das recomendações dele durante as nossas matérias de TCC. Ele falou que durante a apresentação que você está fazendo, a apresentação da banca, por exemplo, fica muito mais visual realmente você ter ali os gráficos, você ter a tabela. Só que em relação a você ter a comparativo de resultados, ele falou que fica melhor a tabela para você conseguir ver, tipo, por cada ponto os números certinhos. Então, a gente pode colocar os gráficos, com certeza. Não precisa mas foi... todos, mas eu acho que, assim, por exemplo, que compara todos os ensaios, antes de discutir a parte estatística, né, que vai realmente falar lá com os 90% de confiança, mas na hora que vocês estão discutindo os resultados da matriz, por exemplo, aquele gráfico que vocês colocam as barras com os resultados da eficiência, as respostas da eficiência e os pontos com o ácido ascórbico, poxa, eu acho que vale a pena, né? Dá para colocar o valor na barra também. E aí deixa a tabela no apêndice. A pessoa que quer o valor exato, aí ela vai no apêndice. Né? Então, eu acho bastante importante. Tá? Eu acho que, assim, gostaria bastante de agradecer essas contribuições, porque o trabalho é um trabalho, sempre um desafio, a gente resolver uma dor da indústria, né? É super prazeroso, mas é um grande desafio, né? E nem sempre a gente tem respostas que são agradáveis, digamos, né? Para a empresa e tudo mais. Eu acho que dessa vez a gente teve respostas boas, né? Porque secar a acerola é um desafio, né? Ela não seca de jeito nenhum, não sai pó de jeito nenhum, né? E ainda conseguir secar utilizando uma parte do resíduo, né? Eu acho que é um grande resultado. Eu falei isso para vocês quando vocês apresentaram a pré-banca, né? Para a sala lá na aula de TCC. E é um resultado bastante importante. Claro que é o início, que tem muita coisa ainda para você estudar, tem coisas que a gente não teve fôlego de fazer. Até a questão que também você colocou muito bem, que você sentiu falta do antes e do depois, comparativo, porque o início a gente queria estudar a eficiência de encapsulação, né? Só que, como a gente queria fazer a metodologia da determinação do ácido ascórbico pela OAC, a gente teve que comprar todos os reagentes, e eles atrasaram demais, eles não chegaram. Então, para não atrasar, elas foram fazendo os ensaios, só que as pastas, se você não faz na hora que você prepara, não dá. Então, acabou ficando que a gente falou, então, vamos fazer só que a resposta é o teor, né, de ácido ascórbico, mas é uma coisa que a gente tinha planejado, fazer eficiência de encapsulação, que é justamente sempre em base seca, e aí vai junto com
exatamente com o que você falou. Mas, infelizmente, a gente teve essa demora aí nos reagentes, né? Que acabou que aí a gente conseguiu. A gente acompanhou o drama também. Você fala, ai, meus reagentes. E também foi o que a gente falou para elas, faz parte, né? Porque é um trabalho bastante robusto que envolve muitos equipamentos, reagentes, análises e tudo mais. Né? Bastante estrela não secada. Então, eu acho que gostaria de colocar mais alguma coisa, né? A gente agradece bastante. Também o Juliano colocou bastante coisa importante, né? Que talvez a gente tenha colocado para a indústria de alimentos, para a indústria química, mas e uma outra coisa que a gente também tem que pensar com relação à indústria de alimentos como antioxidante, quando a gente usa um pH acima de 4,5 numa pasta, como demora bastante para preparar, vocês viram que aquece um pouco, tem a questão até microbiológica também, né? Feito com um alimento de baixa acidez, então tudo isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Então, por isso que eu acho que o resultado que elas chegaram é um resultado bastante importante, porque você pega na faixa de 3 a 6 e aí você consegue utilizar da forma melhor aí, dependendo do destino, né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês, tá bom? Pela apresentação também, e falar um pouquinho durante toda a jornada de vocês. E como eu falei, é um desafio bastante grande o trabalho que vocês escolheram, né? E vocês tiveram aí, pegaram as rédeas da pesquisa que vocês fizeram, para todo o desenvolvimento experimental, né? Então, vocês ficaram independentes com relação aos equipamentos, às análises. Isso é bastante importante também para competências que vocês adquiriram aí para finalizar o curso, né? Então, eu acho bastante importante ressaltar isso e parabenizar vocês. E queria ver se a professora Cassiane, o orientador, quer falar algumas palavras. Professora Cassiane. Acho que, ressaltando aí o que a professora Luciane falou, parabenizar as meninas, sempre muito dedicadas, comprometidas e com bastante proatividade. Eu acho que isso é essencial para que seja feito um bom trabalho e tenha um bom resultado, né? Eu sempre falo que é uma via de mão dupla, né? É o orientador e o aluno, mas aí na última banca minha de TCC, o Lucas até me corrigiu, ele falou, não, acho que é uma via de mão tripla, porque tem técnico também ajudando. E aí agora eu fico com a via de mão tripla, porque realmente são alunos, professores, técnicos, então tudo tem que ornar muito bem para que o resultado seja bom no final, né? Então, ainda mais vocês que fizeram uma parceria com a indústria, o que é muito interessante para a instituição, né? A gente está aí tentando mesmo, assim, na minha visão, a academia ela tem que sair da academia, ela tem que resolver problema da sociedade. E a indústria ela é a sociedade, né? Então, assim, super válido o tema, vocês se dedicaram bastante, sempre em contato com o pessoal da empresa, que ajudou muito também, então a gente só tem a agradecer a Bitvic, sempre, assim, muito disposta a ajudar, contribuiu com todas as matérias-primas aí que a gente precisou no trabalho, e a dedicação de vocês, meninas, parabenizar vocês, e desejar muito sucesso aí na carreira de vocês a partir de agora, né? Nossas colegas de trabalho. O fôlego final aí para terminar com essas contribuições para enriquecer, porque o que vai ficar é o trabalho escrito, né? A apresentação, por mais que a gente tenha gravado, né? As pessoas que estão aqui vão lembrar, mas o que vai ficar para trabalhos futuros, né? São o quê? É o que vocês vão deixar escrito aí, né? Então, caprichar aí agora nessa... E até pensando na continuidade, né? Porque um ano, a gente não fica um ano fazendo trabalho, né? Fica menos tempo. Até entender como que vai funcionar, você tem aí no máximo uns 4, 5 meses para, de fato, colocar em prática o que você estudou na teoria. Então, assim, até por interesse da própria Bitvic, da gente continuar isso depois, é importante que o trabalho escrito
esteja bom para ser uma referência para o grupo, né, Lu? E até se vocês quiserem escrever um artigo científico, revista internacional, vocês têm material. Então, é legal deixar ele redondinho, né? Para que a gente tenha esse fôlego, se for de interesse de vocês, como a gente já teve grupos que se interessaram. E a gente acha que o material de vocês está rico, né? Apesar de ser, o que a gente falou, ainda é o início, né? Mas são descobertas bastante importantes que vocês fizeram. Então, acho que vale a pena. Tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente tem uma parte mais burocrática, que a gente vai conversar com a banca, tá bom? Então, a gente, para que vocês não saibam, se fiquem à vontade, a gente vai lá, tá bom? E aí, vocês também vocês sabem que vocês têm que dar uma nota, né, individual. Isso, e uma nota do grupo. O professor Tribuli não imprimiu para nós, não me mandou, mas vocês já vão pensando, a gente verbaliza aqui, depois